Graça e paz, queridos irmãos, amados do Senhor Jesus. Mais um dia, com a graça de Deus, estamos aí, mais um dia, cumprindo mais um dia, mais uma semana que está se findando aí. Glória a Deus, hoje é sexta-feira, nós vamos ler aí, fazer a leitura de 3 capítulos do livro de Gênesis. 3 capítulos do livro de Gênesis, capítulo 20, 21 e 22. Estamos aí encerrando a terceira semana. Glória a Deus. Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado graça, nos dado força, nos abençoado. Eu creio que da mesma forma que eu tenho sido abençoado nesse plano de leitura, eu creio também que você será abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Toque no sininho, compartilha e se inscreve no meu canal. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Peço a Ti, Senhor, inspiração, revelação da Tua palavra. Proteja, Senhor, a nossa mente. Proteja, Senhor, o nosso coração. Nos purifica, nos santifica, que a Tua palavra venha nos purificar, que a Tua palavra, Senhor, venha nos libertar, que a Tua palavra venha confrontar a nossa mente, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha transformar, principalmente, Senhor, a nossa mente, nossa forma de pensar, para nós experimentar da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Assim eu peço, meu Pai, não só para mim, mas para os meus irmãos que vão ouvir, vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20, o verso 1. Diz assim: Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Olha o mesmo erro de novo aí. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho. Num sonho, ele disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não deu tempo de Sara dormir com Abimeleque. Assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu, sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar. Olha só, Deus impedindo o homem de cometer um pecado. Olha o cuidado de Deus para um homem que era estrangeiro. O rei Abimeleque era estrangeiro. E Deus, por ver a inocência daquele homem, que aquele homem estava inocente naquele momento, naquela situação, Deus, ele vai lá com justiça. Deus, ele avisa. Deus, ele aparece, não cometa esse pecado. Por quê? Deus ama toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Mais uma vez aqui nós vemos Deus amando, demonstrando amor, demonstrando cuidado para os estrangeiros. Aleluia! Louvado seja Deus! Por isso impedi de pecar, não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você, pois é profeta. Agora devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você, pois é profeta.
então você viverá, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. No dia seguinte, Abimeleque se levantou cedo, e sem demora reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. Olha isso. Olha a lição de moral que Abimeleque vai dar a Abraão. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e serva, e os deu de presente a Abraão. Aqui, ó, diferentemente lá no Egito, o Egito, Faraó abençoou Abraão por causa da mentira, e Faraó também, só que Faraó teve relação sexual com a Sara. Aqui já não. Aqui Deus foi lá na antes. Por quê? Deus já tinha mudado o nome dos dois. Já era uma nova vida, já era uma nova história que Deus iria fazer. Então, se fazia necessário, por causa dessa mudança de nome, se fazia necessário Deus intervir. E Deus interviu, Deus evitou, e muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos quando estamos prestes a cometer um pecado, o Espírito Santo vem e nos constrange. Às vezes com um sonho, às vezes um pesadelo. Às vezes um pesadelo, você tem um pesadelo, você acorda assustado, mas é o próprio Deus te evitando, te protegendo de cometer tal pecado. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Vamos lá. Então, Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servos, deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque. Deus curou. Então quer dizer, Abimeleque foi atacado de uma doença mortal, que ele poderia vir a morrer. Sua mulher, então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Então o que aconteceu? Uma enfermidade veio, uma doença veio para Abimeleque por conta desse pecado de ter tomado como esposa, ainda que não tenha tido relação sexual com Sara, mas ele ficou doente a ponto de quase vir a morrer. A sua mulher e suas servas, o ventre delas foram fechados. Isso era um sinal, de que não iria gerar, ali não ia gerar, não ia ter vida. Por quê? Porque ele tinha cometido, um pecado de ter tomado Sara como esposa. Mas
mesmo ele foi induzido ao erro, ele estava pecando sem consentimento, sem saber. Então, Deus vai lá e entra na frente. Glória a Deus. Então as mulheres eram estéreis, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. No capítulo 21, o Senhor age em favor de Sara e cumpre o que ele tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Glória a Jesus. E Ismael tinha 16 anos, não é? Não, minto, 14 anos. Porque quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Então, Ismael tinha 14 anos, um adolescente, quando Isaque nasce. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu no 8º dia, tá? Versículo 6. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quem diria, né, que Sara, aos 90 anos de idade, poderia dar de mamar para um bebê, né? Só Deus pode fazer isso, irmãos. A ciência não consegue explicar esse fenômeno que aconteceu com Sara. É anormal isso. É anormal. Não é comum. Tanto é que após isso nunca mais houve na Terra uma situação dessa, de uma mulher engravidar aos 90 anos e ainda produzir leite. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, olha só o versículo 12: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou a Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar e dali onde ele está, levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber.
Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Glória a Deus. Olha que interessante. Mais uma vez, Deus vai ter o olhar atento para Agar, a egípcia, a estrangeira. Mais uma vez o anjo do Senhor vai falar com Agar. Ela vai ter uma experiência sobrenatural. Mais uma vez, nós aprendemos aqui que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E quando Deus quer se manifestar a uma pessoa, ele não precisa de homens. Ele não depende de homens. Quando Deus quer se manifestar a uma pessoa, ainda que ela seja estrangeira, ele faz. Ele pode todas as coisas. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque operando ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Ainda que parece aos nossos olhos estar fora de controle, mas contudo, está no controle dele. E se nós formos curiosos e perguntar, não o porquê estamos vivendo isso, mas o para que nós estamos vivendo. Ele vai revelar, ele vai falar e você vai se acalmar. Ele acalma o nosso coração revelando o propósito. Amém? Que visão extraordinária. E a Bíblia está falando aqui que Deus abriu os olhos de Agar. Porque naquele momento de sede e de morte, os dois estavam morrendo de fraqueza, de sede no deserto. Deus abre os olhos dela e faz ela enxergar um poço. Se Deus abriu os olhos, é porque os olhos dela estavam fechados. Não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. O olho espiritual de Agar foi aberto pelo Senhor, porque aquele poço não estava visível aos olhos dela. E Deus precisou tirar a cegueira de Agar, para que ela enxergasse a providência do Senhor. A providência do Senhor estava próximo dela, perto dela, e ela não conseguia ver. E a minha oração nesta noite, nesta sexta-feira, é para que Deus abra os teus olhos e que você venha enxergar a grande providência de Deus sobre a tua vida. Porque Deus, ele entregou, ele já te enviou uma grande providência. E você não está enxergando. Porque está fraco, com sede, com sentimento de morte. Onde aquele sentimento de que está tudo perdido. Quando parecia estar tudo perdido para Agar, Deus abre a visão dela e faz ela enxergar uma grande providência. E a minha oração nesta noite, e eu profetizo sobre a tua vida isso. Eu profetizo sobre a tua vida. Talvez você ache que não tem mais jeito a tua vida. Talvez você ache que não há mais saída. Você olha para um lado, você pede ajuda, e é não que você recebe, não consegue ver nada. Mas eu declaro sobre a tua vida que uma grande providência Deus já enviou. E que os teus olhos ele vai abrir e você vai ver. E você vai contemplar o grande agir de Deus sobre
a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abre a tua visão. Deus abre a tua visão. E você vai ver. Está perto de você a grande providência do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo que faz, disse Abimeleque. Juro em meu nome. Jure em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu, eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhos, Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou, por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu, por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Lá na frente, os filisteus vai ser uma pedra no sapato de Israel. Vai ser uma pedra de sapato. No capítulo 22, esse capítulo 22 de Gênesis é dos capítulos, uma das histórias mais emblemáticas na vida de Abraão. É um experimento que Deus vai fazer com Abraão, mostrando para ele o sentimento de que Deus vai fazer lá na frente com o seu filho. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto. Olha o pedido de Deus para Abraão. Sacrificar o seu único filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Presta atenção. Vamos adorar e depois voltaremos. Olha isso. Olha a fé que Abraão tinha. Deus pede para ele ir lá sacrificar, matar, entregar o teu filho como sacrifício. Vai matar Isaque no holocausto. Mas ele libera uma palavra para os servos dele. Nós iremos adorar, mas nós voltaremos. Eita glória! Abraão tinha uma fé extraordinária. Ele sabia, e a fé de Abraão era tão grande, que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho Isaque dentre os mortos. Porque uma vez que Deus manda ele matar, sacrificar o seu filho, ele fala para os servos que vai voltar, os dois vai voltar, então ele acreditava, ele tinha fé que Deus era poderoso
para trazer o seu filho dentre os mortos. Olha a fé desse homem, irmãos. Olha a fé de Abraão. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. Ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa resposta é extraordinária. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. E Deus providenciou o cordeiro. E Deus providenciou. E esse cordeiro, o sacrifício desse cordeiro, trouxe a libertação do ser humano do pecado, sabe? A libertação. Trouxe o sacrifício desse cordeiro, trouxe a salvação, trouxe a oportunidade do ser humano se arrepender de seus pecados e se converter de seus maus caminhos. Irmãos, esse Deus, ele é extraordinário. O amor que ele tem por nossas vidas é extraordinário. É extraordinário. O primeiro sacrifício do cordeiro já estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Caminho de 3 dias, Jesus Cristo ficou no seio da terra 3 dias, 3 dias e 3 noites, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Da mesma forma, Deus providenciou aqui. Vamos lá. Deus providenciou. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, versículo 11, nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toques no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Olha a atitude de Abraão. É vergonhoso para nós. Nós não temos essa fé. Eu, sinceramente, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. E eu acredito que você que é pai, você que é mãe, também não teria coragem de ter essa atitude que Abraão teve. Não teria coragem. Não teria coragem. E aí a gente vê o nível da nossa fé. Mesmo acreditando na vida após a morte, a vida eterna, a gente não tem coragem. Sacrificar assim, falando a Deus, falar assim, ó, traga seu filho. É difícil, irmão. É difícil. Vamos lá. Mas graças a Deus, ele entregou o seu. Né? Para hoje nós não precisar entregar o nosso. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Deus providenciou ali um carneiro no meio dos arbustos ali, enroscado com chifre. Abraão chamou aquele lugar de Javé, Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio.
no monte do Senhor se providenciará. Nós servimos o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Glória a Deus. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. A obediência de Abraão só trouxe benefício para mim e para a tua vida. Só trouxe benefício para a humanidade. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho, Bus, seguido de Quemuel, antepassado dos arameus, Quésed, Azo, Pildaz, Gidlaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Betuel foi o pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Louvado seja Deus. Naor, irmão de Abraão. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Que Deus te abençoe, que você seja edificado pela palavra de Deus. E Deus é maravilhoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. O poder de Deus opera aí na tua vida. E deixa esse poder de Deus aí operar e influenciar, tocar pessoas, vidas, em nome de Jesus. Deixa que você venha ser uma pessoa transbordante aí do poder de Deus. Em nome de Jesus. Você vai fazer história quando deixar o poder de Deus sobressair aí. Você precisa ser uma pessoa transbordante. Eu preciso ser uma pessoa transbordante. Nós precisamos transbordar do poder de Deus, da graça, da unção, do favor do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus. Compartilhe essa live. Toque no sininho. Se inscreve no meu canal. Tamo junto, em nome de Jesus.